Boa noite, torcida tricolor, aqui é o Hugo Seixas, gravando mais um Tricolor no quarto, né? Mais uma vez por causa de barulho no play. Hoje, graças a Deus, não precisei pegar trânsito, né? Para falar aqui rapidinho um pouco de janela de transferência, né? E do elenco que o Fluminense montou para esse ano. No vídeo anterior, né, eu falei sobre as contratações, então só para resumir aqui, né? A gente de zagueiro, a gente recebe o Gemes e agora no final da janela o Midian, né? O Gemes, um zagueiro promissor, né? Um zagueiro que na sua primeira temporada de Série A, né, fez uma boa temporada para um time pequeno que é o Mirassol. E aí sempre paira no ar, né, aquela dúvida de que se ele vai ser um bom zagueiro num time grande ou não, se a camisa tende a pesar ou não, né? E o Midian, um zagueiro que já tem aí seus 26, 27 anos, já tem alguma experiência, né? Jogou em times grandes no Uruguai, jogou em times grandes na Colômbia, ele é colombiano, né? Então chega mostrando algum futebol já mais em campeonatos, né? Que são mais fracos do que os campeonatos no Brasil, né? Mas o que eu vi do Midian, né, até no vídeo de apresentação dele, assim, me deixou bem empolgado, assim. É um zagueiro técnico e não só isso, é um zagueiro com força física, com disposição física, vibrador, sabe? Eu acho que tem aí um Felipe Melo colombiano aparecendo na zaga do Fluminense, né? E é algo que falta um pouco nesse time do Fluminense, né? Um jogador vibrador, sabe? Eu acho que que tem mais isso no elenco do Fluminense é o Guga, que é reserva, né? E o Gemes, né? E aí a gente perde Thiago Silva e... Tadinho, esqueci o nome dele. O outro TS lá. Esqueci o nome dele. O Lobisomem, né? De zagueiro. Né? Eu acho que o Thiago Silva é técnico pra cacete, um dos melhores zagueiros da história do futebol brasileiro, pipipi, popopó, mas tá velho e não tem físico, né? Eu já achava que a defesa do Fluminense tinha sido reforçada, né? Não saía perdendo com a saída do Thiago Silva e com a saída do Fuentes, né? E eu vou completar a defesa depois, mas a zaga com a chegada do Gemes e com a chegada do Midian, eu acho que não perde também, tá? Eu acho que a gente, se fosse sair do empate, seria que evoluiu, né? Na lateral a gente, né, da lateral a gente perde o Fuentes e chega o Arana, né? O Arana é um jogador que de fato chega para disputar a titularidade com o René, né? Na nossa mente inicialmente ele vinha para ser titular, mas o René começou ano muito bem, foi mal contra o Vasco, mas começou ano muito bem, né? Mas o René é um jogador que chega com isso, né? Com a ideia de que ele vai ser titular. É um jogador bom tecnicamente, é um jogador que está numa idade boa, né? Teve as questões das lesões no passado, mas é um jogador que chega para disputar a vaga. Então, assim, se pegar a linha de defesa, né, na direita a gente não perdeu nada, eu acho que o time evoluiu. Né, no meio campo ali, né, a gente fala basicamente da perda do Lima e do Wallace Davi, né, pensando em volância, né, e chega o Alisson, né, que é um jogador que, teoricamente, na carreira, ele está acima do Lima, né, um pouco mais velho que o Lima, né, mas para reserva eu acho que ele tende a trazer mais qualidade, né, e para reserva tá bom, a gente tem excelentes volantes ali disputando vaga e tal. Eu acho que é um cara que, né, se ele vier bem fisicamente, né, e bem psicologicamente, que parece que ele também tem umas questões psicológicas, né, já teve depressão grave, enfim, ele também pode até chegar a disputar a titularidade em algum momento ali no meio campo do Fluminense. Então eu acho que a gente evoluiu. No meio, né, a gente não perde ninguém, né? A gente tem o Ganso e o Acosta, mais os meninos da base, mas chega o Savarino, que pode jogar por ali. Então a gente evolui, e nas pontas é a mesma coisa, né? Saiu o Keno, né? O Lima, que poderia jogar por ali, e chega o Savarino, né? Que pode jogar por ali ou pelo meio, joga diferente, né? Não é o jogador do X1 que nem o Keno, mas é um jogador que construi, né? Pelo meio e pela ponta esquerda e pelo meio, enfim, né? Um jogador que o Zubeldia já falava que queria, né? Um jogador que constrói pelo meio, que é ponta, mas constrói pelo meio também. O Savarino chega podendo ocupar esse lugar, né? Então eu acho que a gente também evolui pelas pontas, né? E na centroavância, né, a gente perde o Everaldo, chega o Castilho, um jogador um pouco mais novo, um jogador que não tem um grande número de gols na carreira, né, mas nesse meio tempo aí da polêmica de ele vir, parece, né, que atacante, centroavante na Argentina tende a amadurecer mais tarde por questão de ter chance e tudo mais, enfim, não sei se isso é verdade porque eu não acompanho, mas é um jogador que teve um excelente segundo semestre pelo time do Lanús ano passado. É um jogador que jogou no time que nos eliminou, né, na Sul-Americana, um jogador que fez gol decisivo em final de Recopa agora, né, Sul-Americana,
né? E aí, como o Fluminense também falta esse jogador decisivo e parece que é um jogador que não sente, né? O Acosta, ano passado e esse ano, né, são 2 semifinais contra o Vasco, é um jogador que pareceu sentir e faltou um jogador decisivo nesses momentos. No domingo agora, pela semifinal do Carioca, acabou sendo o Ganso, né, que não estava jogando ano passado. Então eu acho que assim, a centroavança de uma forma geral tende a melhorar, né? A gente perde um jogador que a gente não queria ver nem pintado de ouro e chega um jogador com capacidade de disputar a vaga e até de ser titular, né? Então eu acho que o elenco do Fluminense evoluiu nesse sentido, até porque a maioria dos jogadores que chegam, ou chegam, né, na cabeça do torcedor para ser titular ou para brigar por vaga, tá? Eu tô batendo aqui na mesa, não sei nem se vai... Ah, não, é um microfone que tá na minha barba, não tá na mesa. Então pode ser que não vaze. E aí, de uma forma geral, né, a gente tem 2 questões, né? Pensar num time titular para a temporada, né? Talvez eu fale aqui rapidamente do que eu penso pro jogo contra o Flamengo, mas isso eu vou falar mais no vídeo de amanhã, né? E pensar, né, a gente nesse momento tem 12 jogadores estrangeiros no Brasileirão, né, campeonatos, né, no Brasil, né, Brasileirão e Copa do Brasil. A gente só pode ter 9 jogadores relacionados, a gente vai ter que tirar alguém. Desses 12, um é o Terãs, esquece o Terãs, tá? Então sobram 11. Né? Esses 11 são, pensando de trás para frente, né, o Freitas e o Midian, né, os laterais não tem ninguém, no meio a gente tem o Bernal e o Savarino e o Acosta. Então, falei 2, Bernal, Savarino e Acosta 5, né? Aí é onde tem mais, né? Tem o Castilho de centroavante, Hermancano de centroavante, e os pontas, Serna, Canóbio, Santi Moreno e Soteldo, né? São 11 jogadores, né? Então, eu vou começar pelo que eu penso como time titular do Fluminense. Para mim, o time titular do Fluminense esse ano, até pelo que os jogadores jogaram no passado, jogaram esse ano, é o Fábio, né? Depois o Guga, né? Na zaga, James e Midian, né? Já tem toda a questão do Freitas, o lateral René, o meio campo, pelo que vinha jogando antes de se machucar, e pelo Hércules também, né, ter se machucado e ter voltado e não está muito bem, né, estando pronto, os 2 100%, para mim nesse momento o titular do meio de campo é Bernal, Martinelli e Acosta, né, e o trio de ataque para mim é Canóbio, pelo que ele entrega, né, na marcação e pelo número de participações em gol que ele tem ano passado, né, do outro lado na esquerda o Serna, pelo que ele entrega na marcação, menos que o Canóbio, mas ele entrega muito mais participações em gol, pelo que ele entregou ano passado, pelo que entrega no início desse ano, e pelo que ele faz também quando chega no Fluminense, né? Ele chega sendo importante em jogos grandes, né, nos primeiros 6 meses dele do Fluminense em 2024, né? E o centroavante para mim é o Castilho, pelo que eu vi que ele mostrou aí em vídeos, pela questão do jogo contra o Flamengo, pela reta final de temporada que ele fez ano passado, né, e por entregar algo que a gente não tem, né, que é uma coisa mesmo de pivô mesmo, de receber aquela bola longa e tudo mais, né? Então, para mim, nesse momento, eu acho que o Castilho ele seria o titular do Fluminense ao longo da temporada, mas também acho que ele não vai chegar e assumir a vaga do JK. Mas pensando num time titular para a temporada, eu pensaria nesse. E aí, só aí, né, estando todo mundo pronto, inteiro, disponível para jogar, já iriam, né, o Midian, o Bernal, o Acosta, o Canóbio, o Serna e o Castilho. Né, de 11 jogadores, 6 já seriam estrangeiros. Então, para relacionar para o jogo, a gente teria que ter mais 3. Tá? De 23 que ficam no banco. Assim, né, pensando em 2 jogadores que eu acho que a gente não teria como tirar do banco. Um é o Savarino, porque é um jogador que pode jogar no meio também, né, pode jogar pela ponta. Jogando pela ponta, ele é diferente do Canóbio, do Savarino e do Serna, porque ele é um jogador que constrói por dentro também, é um jogador mais técnico. Ele não entrega tanto defensivamente, mas ele é um jogador mais técnico. É um jogador que permite você mudar o esquema para um 4-4-2. Então eu manteria o Savarino no banco e, por incrível que pareça, o Soteldo, porque nesse time todo do Fluminense, tirando o Riquelme, né, o Matheus Reis, eu acho que ele também é uma coisa mais parecida com o Serna, do drible ser na velocidade, não ali no X1, no espaço curto, né? Tirando o Riquelme, o Soteldo é o jogador que a gente tem para que faça o X1. Então eu não e o Soteldo termina o ano bem, tirando a lesão, né, e começa o ano também bem, assim, né, de mediano para bom. Então, para mim, esses são os 2 jogadores que eu manteria. Então, de 13 a gente já tem 8. E aí eu preciso decidir um para botar no banco. Para mim não dá para tirar Savarino e Soteldo do banco, né? Então eu preciso de 12 jogadores no banco para completar 23, né? E 3 desses sendo estrangeiros, então de 10, agora sobram 10 e um estrangeiro, né? Já que os 2 que eu tirei ali, que são Savarino e Soteldo, são estrangeiros e vão estar no banco de qualquer forma. Tirei não, coloquei. Né? Eu acho que estando pronto, inteiro fisicamente, né, a gente não vai discutir que Hércules
Nonato, Ganso, Samuel Xavier, Arana, e a gente precisa de um reserva para o Fábio, e Vitor Eudes vão estar no banco, né? Os dois laterais reservas, o Nonato, que faz pelo menos umas 2 posições ali no meio de campo, o Ganso, que também, né, pode fazer até 3 posições, apesar que a última vez que ele fez o 9 não adiantou muito, mas ele pode ser o 10, ele pode ser o terceiro homem de meio de campo, quarto homem de meio de campo, ou até mesmo o segundo, como jogou no último jogo contra o Vasco, né? Então não dá para tirar o Ganso do banco, né? Já falei dos dois laterais, o Vitor Eudes, que é a reserva do Fábio. Então, dos 10 que estavam sobrando para o banco, né, a gente colocou 6 no banco, nenhum deles é estrangeiro, né? Então a gente ainda tem 4 vagas para o banco de reservas, tá? E aí, vamos lá, né? Zagueiro, né? A gente tem o Midian, que é um zagueiro que joga pela esquerda como titular. Não sei se ele pode jogar pela direita, mas como ele é canhoto, eu acho que ele vai jogar pela esquerda. A gente tem o Gêmeos, que é um zagueiro destro, que também sabe jogar com a perna esquerda, né? E é um zagueiro que pode jogar pela direita e pela esquerda. A gente não viu ele muito no Fluminense ainda pela esquerda, mas ele pode jogar lá, né? E ele está como titular. Então, assim, caso aconteça alguma coisa com o Midian, eu tenho um zagueiro que eu posso botar pela esquerda, certo? Eu entro com um zagueiro pela direita e desloco os Gêmeos pela esquerda. Eu, no time titular, eu tenho 2 zagueiros que vão bem pelo lado esquerdo, né? No banco, eu colocaria o Ignácio, tá? Que é um jogador que, pelo que eu entendo, ele tende a jogar só pela direita, né? Porque se o Gêmeos sentir alguma coisa, eu boto o Ignácio no jogo, se eu precisar substituir o Gêmeos. E botaria o Igor Rabelo. E olha que eu sou o cara que falava que o Freitas tinha que ser titular. Mas por causa disso, porque o Igor Rabelo, eu acho que ele pode jogar nas duas também. Entendeu? Porque você imagina um jogo, o zagueiro que joga pela direita sente. Aí eu vou lá e boto o Ignácio. E aí o Ignácio toma um cartão vermelho. Eu vou ter que botar o Freitas para jogar pela direita? Puxar o Midian para a direita? Eu acho que não adianta. Então, como eu tenho 2 jogadores titulares que eu sei que podem jogar pela esquerda, eu tenderia a botar no banco 2 jogadores destros e não um canhoto que nem o Freitas, tá? Posso estar forçando a barra por causa do outro jogador que eu quero botar no banco? Posso. Mas a minha cabeça era essa. E assim, qualquer problema físico ou de cartão, de suspensão, que o Midian e o Gêmeos tivessem, se for o Midian, eu já tenderia a entrar com o Freitas pela esquerda. Entendeu? De titular. Se for o Gêmeos, o Freitas vem para o banco. Que aí eu vou precisar de um zagueiro que jogue bem pela esquerda ali. Entendeu? Até mesmo se a gente tiver um problema na lateral esquerda, o Freitas pode estar no banco, porque o Freitas joga também de lateral. Então, existem essas possibilidades, mas pensando no meu banco, todo mundo inteiro, para mim, o Freitas ficaria fora da relação. E aí faltam 2 jogadores. Um seria o Alisson, que chega agora e joga em mais de uma posição a partir do meio de campo. Parece que já jogou até de primeiro homem de meio de campo, então ele vai jogar de primeiro, de segundo, de terceiro, pode jogar na ponta, então é um jogador que é importante ter no banco, né? E o Cano. Mas Hugo, você vai jogar com 3 centroavantes. Primeiro, eu enxergo tanto o Cano quanto o JK podendo jogar de segundo atacante, entendeu? Eu vejo os 2 podendo jogar nessa posição, né? E assim, ele é o 0-1, eu não vou deixar esse cara fora do time. Ele pode ser um cara que pode entrar e fazer um gol a qualquer momento, entendeu? Você tá numa situação que o Castilho já tá jogando há muito tempo cansado, você bota o JK para dar um gás, e aí você precisa de mais gol, você bota o Germancano. Enfim, eu acho importante ter o Germancano no banco, entendeu? Então, os meus 9 estrangeiros relacionados seria Midian, Bernal, Martinelli, Acosta, Canóbio, Serna, Castilho, Savarino, Soteldo e o Cano, tá? Os meus 23 relacionados com todo mundo inteiro seria Fábio, Guga, Gêmeos, Midian, René, Bernal, Martinelli, Acosta, Canóbio, Serna, Castilho, Savarino, Soteldo, Hércules, Nonato, Ganso, Samuel Xavier, Arana, Vitor Eudes, Ignácio, Igor Rabelo, Alisson e Cano. E o meu time titular seria Fábio, Guga, Gêmeos, Midian, René, Bernal, Martinelli, Acosta, Canóbio, Serna e Castilho, tá? Ficando de fora, o Santi, que joga pela ponta, pode ser mais ponta, mas eu acho que ele também pode construir pelo meio. O Freitas, que seria o zagueiro pela esquerda. O Otávio, que eu acho importante, né? Que saindo qualquer jogador nosso, né? Bernal, Hércules, o Martinelli, que pode ser primeiro volante, ele tá no banco, né? Aí tem o Davi Melo, o Fidelis e tem o Davi Schwint, né, que vai ser o último da fila ali, eu acho, na zaga. O Fidelis, que caso algum lateral sinta, dependendo do momento, dá para botar ele no banco, já que o Guga faz a esquerda também,
né? O Matheus Reis e o Riquelme. Se perder ali o drible, dá para ver às vezes botar o Riquelme sem ser o Soteldo, se você precisar do cara do drible. O Matheus Reis, caso um outro ponto ali não possa jogar. O Pitaluga dá para revezar com o Vitor Eudes no banco, né? E ainda sobra o Loyola, Luiz Fernando, eu acho, tem Fernando no nome dele, e o Davi Melo, filho do Felipe Melo. Esses aí estão bem atrás na fila. Beleza? Mas eu acho que a gente tem um time que dá para disputar todos os campeonatos na parte de cima da tabela. E no domingo a sensação é que a gente já vai ganhar o primeiro título do ano. Beleza? Saudações tricolores e faz o urso.